milionário desconfiou da própria empregada e decidiu segui-la depois do trabalho. Ele achava que descobriria um segredo perigoso, mas o que encontrou mudou completamente a vida dos dois. O sol nascia por trás das montanhas da região de Serra Alta, derramando sobre a mansão Vilares um brilho dourado que parecia tocar tudo com delicadeza. As primeiras luzes da manhã refletiam no lago artificial, nos vitrais da entrada principal e no gramado milimetricamente aparado, criando uma atmosfera quase tranquila demais. Mas Eduardo Vilares não sentia tranquilidade alguma. Aos 45 anos, viúvo há 4, ele tinha a reputação de ser um homem firme, discreto e dono de um senso de justiça inabalável. Não era dado a explosões nem a julgamentos precipitados, mas era observador, muito mais do que a maioria imaginava. E naquele início de manhã, sentado à mesa do café, ele não conseguia afastar a sensação de que algo dentro daquela casa estava fora do lugar. A porta da cozinha se abriu com suavidade. "Bom dia, senhor Eduardo", disse Marina, colocando sobre a mesa uma bandeja com frutas frescas e café recém-passado. Ele ergueu o olhar. Marina parecia a mesma de sempre, uniforme impecável, cabelos presos em um coque simples, postura discreta. Mas os olhos não eram os mesmos. Havia uma sombra ali, uma tensão que ela tentava esconder e que só alguém muito atento perceberia. Eduardo era esse alguém. "Bom dia, Marina", respondeu ele, tentando soar natural. Ela organizou as coisas sobre a mesa com delicadeza, mas suas mãos tremiam levemente, como se a mente dela estivesse em outro lugar. Eduardo observou em silêncio. Marina sempre fora extremamente controlada. Era o tipo de pessoa que nunca deixava nada cair, que nunca esquecia um detalhe, que nunca parecia cansada. E, de repente, a cada dia, um sinal novo surgia. Hoje, no entanto, algo estava diferente. Quando se abaixou para pegar um guardanapo, Marina soltou um suspiro pesado e achou que ninguém ouviu. Eduardo ouviu, e aquilo o atingiu como um aviso. Mais tarde, ele foi para o escritório revisar documentos, mas não conseguia se concentrar. A cada página virada, o olhar escapava para a porta, esperando ver Marina passar. Ele finalmente a viu, caminhando apressada pelo corredor com uma cesta de roupas dobradas. Era algo normal, mas a expressão não era. Marina olhava o relógio com insistência, o que ela nunca fazia no horário da manhã. Eduardo se levantou e chamou. "Marina?" Ela parou de imediato, quase assustada, o corpo ficando rígido antes mesmo de se virar. "Sim, senhor." A forma como ela respondeu o deixou alarmado. Marina sempre falava com firmeza, mas agora sua voz soou como se temesse desagradar. Eduardo pensou em perguntar diretamente o que estava acontecendo, mas conteve o impulso. Não queria parecer invasivo, não ainda. "Está tudo bem com você?" Ele perguntou, escolhendo uma abordagem neutra. O sorriso que ela forçou foi quase imperceptível. "Está sim, senhor, tudo certo." Mentira. Eduardo sabia reconhecer uma mentira, e aquela foi a mais mal construída que já ouviu dela. Marina baixou o olhar, como se tivesse pressa de ir embora. E tinha. Ele percebeu. "Ah, se precisar de alguma coisa..." Eduardo começou. "Não, senhor, obrigada." Ela interrompeu rápido demais. "Eu só estou um pouco cansada." Cansada. Essa palavra martelou na cabeça dele. Marina nunca dizia que estava cansada. Nunca. Eduardo apenas assentiu. Mas, enquanto a observava se afastar, teve a nítida sensação de que ela estava fugindo de alguma pergunta que ele nem tinha feito. No horário do almoço, Eduardo foi ao terraço onde Leonardo, seu segurança e amigo desde a juventude, estava conferindo algumas câmeras do perímetro. "Você tem notado algo estranho na Marina?" Eduardo perguntou sem rodeios. Leonardo olhou rapidamente para ele, estranhando o assunto. "Estranho como?" "Comportamento.
Ela anda diferente, nervosa. Eduardo passou a mão no cabelo, frustrado. Sabe quando alguém tenta esconder algo, mas não sabe fazer isso direito? Leonardo sorriu de lado. Marina, escondendo coisa? Parece improvável. Eduardo cruzou os braços. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Leonardo ficou sério. O que você viu? Hoje cedo, ela chegou com olheiras profundas. Olhou o celular como se esperasse uma notícia ruim. E quando perguntei se estava tudo bem, ela praticamente recuou. Eduardo suspirou. Tem algo errado com ela. Leonardo refletiu por alguns segundos. Talvez seja algo pessoal. Eu sei que é. Mas ela está trazendo isso para dentro da casa. Isso é perigoso. Leonardo franziu o senho. Perigoso. Como? Eduardo hesitou. Eu não sei. Mas tenho a sensação de que ela está sendo pressionada por alguém, ou envolvida com alguém que ela não deveria. E eu não acho que Marina faria isso por escolha própria. O senhor acha que ela está sendo ameaçada? Leonardo perguntou, agora realmente preocupado. Eduardo não descartou a possibilidade. Não sei, mas nunca vi Marina tão atenta ao celular. Nunca vi ela apagando mensagens antes. Nunca vi ela tão assustada. Leonardo respirou fundo. Quer que eu investigue? Eduardo balançou a cabeça. Ainda não. Quero observar mais um pouco. Leonardo assentiu, mas seu olhar dizia que também estava alerta agora. Próximo das 3 da tarde, Eduardo passou pela lavanderia e viu Marina dobrando toalhas. Ela estava com os olhos vermelhos. Claramente havia chorado. E desta vez, nem tentou esconder. Quando o celular vibrou, ela levou um susto tão grande que deixou uma toalha cair no chão. Eduardo parou na porta. Ela não percebeu a presença dele. Atendeu rapidamente, falando baixo. Eu vou chegar, tá? Eu sempre chego. Por favor, me espera. Ele sentiu um frio na espinha. Quando Marina desligou, limpou as lágrimas com o antebraço e voltou ao trabalho, como se estivesse lutando para manter a rotina intacta. Eduardo saiu dali sem dizer nada, mas dentro dele, a inquietação virou algo mais afiado. Desconfiança, séria, pesada, real. Às 4h55, Marina começou a guardar as coisas. Às 4h59, pegou o casaco. Às 5 em ponto, estava indo embora. Eduardo viu tudo da janela do escritório. Ela caminhava rápido, olhando para trás 2 vezes, como se temesse estar sendo seguida. Foi o suficiente. Eduardo se levantou, decidido. Leonardo, chamou firme. Amanhã eu vou segui-la. Leonardo apareceu na porta, surpreso. O senhor tem certeza? Absoluta. Eduardo respondeu, com os olhos fixos na saída da mansão. Se Marina está em perigo, ou se está escondendo algo que pode prejudicar essa casa, eu preciso saber. Leonardo deixou escapar um suspiro pesado. Então amanhã estarei pronto. Eduardo não respondeu. Apenas ficou olhando o caminho por onde Marina havia ido, sentindo uma mistura perigosa de preocupação e pressentimento. Era como se ele estivesse prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo, para sempre. E ele nem imaginava o quanto estava certo. A noite anterior foi uma das mais longas para Eduardo Vilares. Quando finalmente se deitou, o relógio já marcava quase 3 da manhã. E mesmo assim, seus olhos continuavam abertos, fixos no teto escuro do quarto. Cada pensamento parecia uma peça que não se encaixava. Marina tremendo ao atender o celular. Marina escondendo lágrimas. Marina fugindo do olhar dele. Marina saindo apressada como quem corre contra o tempo. E ele sabia, com uma certeza quase incômoda, que aquilo não era apenas cansaço. Quando o despertador tocou às 6, Eduardo já estava acordado. Tomou banho rápido, vestiu uma camisa azul e desceu para a cozinha. Mas nem o cheiro de café fresco conseguiu quebrar a sensação de alerta que dominava seu corpo. Às 7h20, Marina chegou. Eduardo ouviu o barulho da porta lateral se abrindo e fechando.
Ele se aproximou discretamente do corredor, observando quando ela entrou. Marina sorriu para Dona Cida, a cozinheira, mas o sorriso era curto, frágil, quase incompleto. A expressão dela dizia tudo o que a boca tentava esconder. "Bom dia, senhor Eduardo", disse ela ao vê-lo. Eduardo retribuiu com um aceno discreto, mas seu olhar analisou cada detalhe. As olheiras profundas, a postura tensa, os movimentos rápidos demais. Ela parecia alguém que corria de um incêndio, só que sozinha. Marina colocou um pacote de café na prateleira e deixou escapar uma respiração pesada, tentando disfarçar. No entanto, Eduardo percebeu. De novo, ele pensou, e a inquietação dele só aumentou. O dia transcorreu como uma corda sendo esticada. Marina fazia tudo com perfeição, como sempre, mas seu corpo denunciava a verdade que a boca teimava em não dizer. Movia-se como se estivesse sob contagem regressiva. Olhava o relógio a cada 15 minutos. Conferia o celular repetidas vezes, apagando notificações com velocidade quase automática. Eduardo assistia a tudo em silêncio, a mente trabalhando sem descanso. No início da tarde, ele a viu saindo para o jardim com um saco de lixo, mas antes de caminhar até a lixeira, ela parou. Segurou o celular contra o peito, respirou fundo e enxugou uma lágrima teimosa. Eduardo sentiu o corpo reagir como se tivesse levado um golpe. Ele não era cego, não era ingênuo e, acima de tudo, não era indiferente. Alguma coisa em Marina estava quebrando por dentro e alguém ou alguma situação estava provocando aquilo de uma forma intensa o suficiente para derrubar uma mulher que sempre foi forte. Perto das 5 da tarde, Eduardo já estava no escritório, observando discretamente a saída de Marina pela janela. Ela estava com a bolsa atravessada no ombro, o uniforme impecável, mas o rosto carregava um peso impossível de ignorar. Deu tchau rápido para Dona Cida, olhou 2 vezes para o celular e saiu pelo portão lateral da mansão. O mesmo portão que funcionários usavam quando queriam discrição. Eduardo respirou fundo. Era o momento. Ele colocou o casaco, apagou as luzes do escritório e chamou. "Leonardo, agora!" O segurança estava pronto, como sempre. A caminhonete preta saiu devagar, mantendo distância suficiente para não chamar atenção. Marina caminhava pela calçada com passos rápidos, quase ansiosos. O cabelo preso balançava com um movimento acelerado. A cada esquina, ela olhava para trás. Isso fez o estômago de Eduardo embrulhar. "Ela está com medo de alguém", murmurou. Leonardo, no banco do motorista, observava com cautela. "Ou está tentando se esconder", completou. Eduardo manteve os olhos fixos na silhueta da jovem, sentindo o peso do próprio julgamento. Marina não era o tipo de pessoa que se envolvia com problemas, mas ele também sabia que quando nasce um segredo, nasce junto uma versão da pessoa que ninguém conhece. E Marina estava vivendo essa versão escondida. Ela pegou um ônibus antigo, pintado de amarelo e azul. Eduardo e Leonardo seguiram atrás em silêncio. O veículo balançava pelas ruas estreitas, fazendo Marina segurar firme na barra de apoio. Eduardo observava seu rosto pela janela. Era como se ela estivesse contando os segundos. Meia hora depois, ela desceu em um terminal simples, seguiu para outra plataforma e entrou em um ônibus menor, de linha local. "Ela está indo longe", Leonardo comentou. "Longe o bastante para não querer que ninguém saiba", Eduardo respondeu, com os olhos fixos nela. Dessa vez, Marina sentou perto da porta, abraçando a própria bolsa. Seu celular vibrou e, ao olhar a tela, ela empalideceu. Não de susto, mas de preocupação profunda, como se estivesse atrasada para algo que importava mais do que a própria vida. Eduardo sentiu um arrepio na nuca. Ela não estaria assim por uma besteira. Isso é sério. O ônibus parou em um bairro simples, mas digno.
Casas pequenas, de muros baixos, algumas com hortas improvisadas na calçada. A região era tranquila, mas não era a casa de Marina que Eduardo conhecia. Ela desceu com pressa, caminhou 2 quadras, sempre olhando ao redor, como se temesse ser seguida. Eduardo e Leonardo desceram do carro, mantendo a distância. A cada passo que Marina dava, a tensão de Eduardo aumentava. Ele quase podia ouvir o próprio coração. Se ela entrar em alguma casa suspeita, se estiver sendo coagida por alguém, se estiver metida com alguém perigoso. Marina virou na 3ª rua à direita. Reduziu o passo, guardou o celular e parou diante de uma casa pequena, simples, com um pequeno jardim arrumado com cuidado. Ela respirou fundo, como alguém prestes a enfrentar uma batalha emocional, e abriu o portão. Eduardo fez sinal para Leonardo parar atrás de uma árvore. Eles observaram. A porta da casa se abriu antes mesmo de Marina bater. Uma voz fraca chamou de dentro: "Filha, você chegou!" Aquela palavra atravessou o peito de Eduardo. Filha. Marina correu até a entrada e abraçou com cuidado uma mulher de cabelos brancos, pele pálida e olhar cansado. A senhora se apoiava em uma bengala, respirando com dificuldade. "Mãe, eu cheguei. Me desculpa pela demora." A voz de Marina era completamente diferente. Era frágil, era carinhosa, era humana. Eduardo sentiu o ar faltar. Ele esperava tudo, menos aquilo. Marina não estava vivendo uma vida dupla, não estava envolvida com crime, não estava mentindo por intenção ruim. Ela estava cuidando da mãe doente, sozinha, todos os dias, sem pedir ajuda, sem querer preocupar ninguém, sem trazer problema para o emprego. Eduardo se encostou lentamente no tronco da árvore, respirando fundo, sentindo uma culpa silenciosa crescer dentro de si. Tudo aquilo que ele suspeitou. E Marina estava apenas lutando pela própria família. Leonardo percebeu a expressão do patrão e sussurrou: "Senhor, ela não esconde maldade, ela esconde dor." Eduardo não respondeu. Seu coração estava apertado demais, e naquele instante ele percebeu: a verdade que ele procurava não era perigosa, era devastadora, e mudaria o rumo de tudo. O vento daquela rua simples soprava frio, carregando consigo o cheiro leve de hortelã e terra molhada. Eduardo continuava parado atrás da árvore, tentando processar a cena que acabara de ver. A imagem de Marina abraçando a mãe doente parecia se repetir diante dele, como se o universo insistisse em lembrá-lo. Você errou. Você julgou. Você desconfiou do coração errado. Marina entrou na casa junto de Dona Rosa, apoiando cuidadosamente o braço frágil da mãe. A porta permaneceu entreaberta e isso permitiu a Eduardo ver, pela primeira vez, a vida que ela escondia todos os dias. Leonardo, ao lado dele, manteve-se em silêncio. Não havia nada a dizer. E Eduardo também não queria falar. Queria apenas observar e entender. A sala da pequena casa tinha paredes em tom de creme, meio descascadas nos cantos. A mobília era simples, antiga, mas muito bem cuidada. Um sofá florido com mantas dobradas, uma mesa de apoio, fotografias antigas de família espalhadas pela parede. Era um lar humilde, mas cheio de amor. Eduardo viu Marina ajudar a mãe a se sentar no sofá. Ela tirou os sapatos da senhora, com uma delicadeza que fez o coração dele apertar, e cobriu seus pés com uma manta. "Foi difícil hoje, mãe?" Marina perguntou, sentando-se ao lado, mas em alerta, como se esperasse uma resposta dura. Dona Rosa respirou fundo com dificuldade. "Ah, filha, eu só fico nervosa quando você demora." Ela sorriu fraco. "Mas sei que você faz o que pode." Marina abaixou a cabeça. "Eu sempre chego, mesmo cansada." Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela frase. Mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo escondendo lágrimas no corredor da mansão.
Marina nunca deixou de cumprir seu trabalho, nunca deixou de cuidar da casa, nunca deixou de chegar na hora, nunca pediu nada. Tudo porque, todos os dias, ela tinha uma corrida contra o tempo que ninguém via, uma corrida para chegar onde realmente precisava estar. Eduardo abriu os olhos novamente e observou quando Marina levantou-se para ir até a cozinha. A casa era pequena o suficiente para que seus passos fossem audíveis até onde estavam. "Filha, não precisa", disse Dona Rosa. "Precisa, sim", Marina respondeu imediatamente. "Você quase não comeu hoje de manhã." Eduardo sentiu a respiração falhar de novo. Marina trabalhava 6, 7, às vezes 8 horas consecutivas na mansão Vilares. Ela lavava, cozinhava, passava, organizava e ainda assim chegava ali, depois do trabalho, para começar outra jornada. Ela não estava vivendo apenas um emprego. Estava vivendo 2, o de empregada e o de filha única e cuidadora. E tudo isso sozinha. Marina voltou da cozinha com um prato simples, arroz branco, legumes cozidos e um pedaço de frango desfiado. Embora fosse uma refeição modesta, ela ajeitou tudo com cuidado, como se fosse servir em uma mesa elegante. "Eu fiz cedo antes de ir para o trabalho", disse ela, soprando a comida para esfriar. "Só esquentei um pouco no micro-ondas." Dona Rosa sorriu, emocionada. "Se não fosse você..." "Mãe", Marina interrompeu suavemente, segurando sua mão. "Não fala assim. A senhora ainda tem muita vida. Eu tô aqui. Eu sempre vou estar." Aquelas palavras vibraram em Eduardo, mais fortes do que ele esperava. Pela primeira vez ele se perguntou como ela conseguia carregar tudo isso sem desmoronar. Marina ajudou a mãe a comer, cada colher dada com calma, cada pausa com paciência. Às vezes, Dona Rosa pedia desculpa por demorar, e Marina respondia: "Não tem pressa, eu tô aqui." Eduardo não conseguiu se mover. Seu peito doía como se alguém apertasse com força. Leonardo finalmente falou, em voz baixa: "Senhor, ela faz tudo isso todos os dias?" Eduardo não desviou o olhar da cena. "Sozinha", respondeu quase num sussurro. "O senhor acha que ela não contou por quê?" Leonardo perguntou, mas sua voz era apenas curiosidade humana. Eduardo respirou fundo, ainda observando Marina. "Porque algumas pessoas aprendem a sobreviver em silêncio e temem que, se mostrarem fraqueza, vão perder tudo o que conseguiram." Leonardo assentiu. Ele entendia. Eduardo também entendia, porque já tinha visto isso antes, no olhar da esposa, nos últimos meses de vida dela. Nos dias em que ela sorria, mesmo sentindo dor. Nos momentos em que dizia "tô bem", só para não preocupar. A lembrança golpeou Eduardo de forma cruel e inesperada. Era por isso que Marina o afetava tanto. Era por isso que ele desconfiou. Porque ele sabia que os olhos que escondem dor fazem isso para proteger alguém. Marina terminou de alimentar a mãe e se levantou para lavar os pratos na pequena pia da cozinha. Eduardo a seguiu com o olhar. Era impressionante. Mesmo estando cansada, ela fazia tudo com cuidado. Não havia irritação, pressa ou revolta, só amor e medo. Medo de perder a mãe, medo de perder o emprego, medo de não conseguir manter tudo funcionando. Dona Rosa chamou com voz fraca: "Filha, vem sentar comigo um pouco. Eu não quero você sozinha nessa luta." Marina voltou e se sentou ao lado dela. "Mãe, se a senhora soubesse como eu tô tentando..." Ela disse com a voz embargada. "Tô com tanto medo que descubram que eu sempre saio correndo. Tenho medo de me mandarem embora." Eduardo sentiu uma fisgada violenta no peito. Ele achava que Marina escondia algo ruim. Ela escondia puro desespero. Marina respirou fundo, tentando se recompor. "Eu tô dando conta, mãe. Juro que tô. É só cansativo." "E se descobrirem?" Dona Rosa perguntou preocupada.
E se acharem que você não serve mais para trabalhar lá? Marina olhou para as próprias mãos. Aí eu não sei o que vai ser da gente. Eduardo fechou os olhos por um momento. Ele precisava respirar antes que o sentimento o dominasse completamente. Aquela mulher estava carregando o mundo e ainda tinha medo de desagradar. Não era medo da raiva dele, não era medo de punição. Era medo de perder a única fonte de renda que sustentava a mãe. Leonardo colocou discretamente a mão no ombro do patrão. Senhor, você não seguiu uma pessoa ruim. Você seguiu alguém que sofre calado. Eduardo engoliu seco, sem conseguir responder. O tempo passou. O céu começou a escurecer. A rua ficou silenciosa. Marina ajudou a mãe a se deitar em um pequeno quarto, simples, mas limpo. A cama tinha uma colcha de flores. Ao lado, uma mesa com remédios organizados e um copo com água. Precisa de alguma coisa? Marina perguntou, cobrindo a mãe. Só de você chegar sempre, respondeu Dona Rosa com um sorriso cansado. É meu maior conforto. Marina beijou a testa dela. Eu nunca falho, mãe. Nunca. Eduardo sentiu aquela frase atravessar sua alma. Quando voltou para a sala, Marina sentou-se no sofá e deixou a cabeça tombar para trás. Respirou fundo. Respirou de novo. E então chorou. Mas não um choro explosivo. Um choro silencioso, discreto, daqueles que só saem quando ninguém está olhando. Eduardo deu 2 passos involuntários à frente, como se quisesse consolar, e só não avançou porque Leonardo segurou discretamente seu braço. Senhor, disse ele baixinho, não agora. Ela precisa desse silêncio. Eduardo parou e ficou ali, olhando Marina chorar, como alguém que finalmente soltou o peso, mesmo que por poucos segundos. Depois, ela se levantou, enxugou o rosto, respirou fundo e começou a arrumar a casa. Como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas mais um dia. Eduardo percebeu a força absurda daquela mulher. Marina saiu da casa quase às 8 da noite. O céu já estava completamente escuro e o vento frio arrepiava seus braços. Ela trancou o portão com cuidado, olhou para a janela onde a mãe estava dormindo e sorriu, cansada, porém aliviada. Eduardo não conseguiu desviar o olhar. Tudo dentro dele havia mudado. A desconfiança virou admiração, a preocupação virou respeito, e a culpa virou algo mais profundo, íntimo, impossível de ignorar. Leonardo, ao lado, respirou fundo. E agora, senhor? Eduardo finalmente respondeu. Agora eu preciso consertar o erro que cometi hoje. Ele olhou para a casa simples mais uma vez. E preciso descobrir como ajudar sem tirar dela a única coisa que ainda faz Marina se sentir forte. Ele não sabia como iria fazer, mas sabia que faria. Porque naquele dia, naquela rua simples, naquela casa pequena, Eduardo Vilares descobriu um segredo que mudaria não apenas sua visão sobre Marina, mas mudaria a própria vida. Eduardo voltou para a mansão como quem carrega um peso novo. Mas não um peso ruim. Era um peso de consciência, de verdade, de percepção e, acima de tudo, de arrependimento. O silêncio do carro parecia conversar com ele a cada quilômetro. Leonardo dirigia devagar, respeitando o espaço do patrão, que permanecia encostado no vidro da janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões distantes. O rosto de Marina, chorando silenciosamente, ainda se repetia diante dele, como se estivesse marcado em sua retina. Ninguém deveria chorar assim, sozinho. Quando chegaram ao portão da mansão, Eduardo soltou o ar preso no peito. A casa enorme, iluminada, impecável. De repente pareceu grande demais, vazia demais, fria demais. Quer que eu prepare alguma coisa? Perguntou Leonardo com voz baixa. Eduardo balançou a cabeça. Não, obrigado. Só preciso ficar um pouco sozinho.
Leonardo assentiu. Ele conhecia Eduardo bem o suficiente para entender o que aquilo significava. Eduardo entrou na mansão devagar. Cada passo ecoava no piso de mármore, como se marcasse o caminhar de um homem que acabara de descobrir que não conhecia a realidade fora de seus muros perfeitos. Ele passou pela sala, apagada, silenciosa, imensa. Passou pelo corredor que levava ao escritório, mas não entrou. Se dirigiu ao terraço dos fundos. Ali, o vento noturno carregava o cheiro de jasmim do jardim. A lua refletia no lago artificial, criando um brilho quase hipnótico. Eduardo encostou as mãos na grade de ferro e ficou ali, parado, respirando fundo. Só então permitiu-se sentir. A culpa veio primeiro, ardida. Ele desconfiou de Marina. Achou que ela estivesse envolvida em algo sujo. Imaginou ameaças, relações clandestinas, riscos, e no fim, ela estava apenas mantendo a mãe viva, sozinha, exausta, com medo de perder o emprego que sustentava tudo. Eduardo fechou os olhos por um momento, e o rosto da sua esposa falecida surgiu na memória. Clara sorrindo, segurando as mãos dele, dizendo com aquele jeito doce: "As pessoas mais fortes são sempre as que mais escondem." Ele engoliu seco. "Eu falhei com ela", murmurou para si mesmo, sentindo a voz embargada. Era raro Eduardo se sentir pequeno, mas naquela noite ele se sentia pequeno, injusto, cego. No dia seguinte, ele acordou mais cedo do que o usual. Não dormiu bem, não depois do que tinha presenciado. Tomou banho rápido, vestiu-se com a mesma camisa do dia anterior e foi para o escritório, tentando organizar a mente antes que Marina chegasse. Às 7h25, ouviu a porta lateral. Ela tinha chegado. Eduardo levantou-se automaticamente e se aproximou da porta entreaberta, observando sem ser visto. Marina caminhava em direção à cozinha. Os passos eram mais pesados que o normal, as olheiras ainda mais marcadas, os ombros caídos. Dona Cida a recebeu com um sorriso carinhoso. "Bom dia, Marina." "Bom dia, Dona Cida", respondeu ela com voz fraca, esforçando-se para parecer animada. Eduardo viu quando ela tentou sorrir e falhou. Viu quando ela apoiou a mão no balcão para respirar. Viu quando fechou os olhos por alguns segundos, vencida pela exaustão. Ele sentiu um aperto no peito. Ela não pode continuar assim. Marina pegou o bule para preparar o café, mas sua mão tremeu tanto que ela quase derrubou o filtro. Eduardo chegou perto sem pensar. "Eu faço isso", disse ele. Marina se sobressaltou e girou para encará-lo. "Senhor Eduardo, me desculpe. Não vi o senhor entrar." "Não precisa se desculpar", respondeu ele, suavizando o tom. "Você está bem?" Ela apertou os lábios, disfarçando. "Estou sim, senhor. Só estou um pouquinho cansada." Aquilo soou como uma punhalada nele. Um pouquinho. O mesmo "estou bem" que as pessoas dizem quando tudo está desmoronando. Eduardo a observou por alguns segundos. Marina tentou sorrir, mas o rosto denunciava tudo. Ela estava quebrada por dentro. "Marina", começou ele, hesitando. "Posso falar com você mais tarde no escritório?" O pânico surgiu imediatamente nos olhos dela. Marina disfarçou, mas Eduardo percebeu. "Claro, senhor, a hora que o senhor quiser." Ela tentou voltar ao trabalho, mas ele viu como as mãos dela tremiam e como o corpo estava cansado demais para sustentar a própria rotina. Eduardo sentiu o golpe da culpa novamente. O tempo arrastou-se até o meio da manhã. Eduardo estava no escritório, sentado à mesa, tentando organizar o que iria dizer. Ele não queria assustá-la, não queria que ela pensasse em demissão, mas precisava conversar com ela, de forma humana, verdadeira, honesta. Às 10, Marina bateu à porta. "Com licença, senhor Eduardo." "Pode entrar", disse ele. Ela entrou com postura formal, mas a insegurança era evidente. Parecia acreditar que estava prestes a perder tudo.
Eduardo se levantou e caminhou devagar até ela. Marina, ele começou. Antes de qualquer coisa, quero que saiba que isto não é uma conversa para te repreender. Ela respirou fundo, nervosa. Eu fiz algo errado? Perguntou a voz trêmula. Eduardo sentiu o coração doer. Não, não fez nada errado. Ele apontou para a cadeira. Sente-se, por favor. Ela sentou com cuidado, mãos entrelaçadas, tentando esconder o tremor. Eduardo se sentou à frente dela. Eu queria entender, disse ele com sinceridade, o que está acontecendo com você. Seu comportamento mudou, você está diferente, aparentemente assustada, cansada, e eu estou preocupado. Marina desviou o olhar imediatamente. A reação foi visceral. Está tudo bem, senhor. Eu só... Ela procurou palavras. Só estou passando por uma fase difícil. Eduardo inclinou-se um pouco à frente. Marina, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e ele viu o medo que ela tanto tentava esconder. Você está mentindo, disse ele com suavidade, não com acusação. E eu não quero que você se sinta pressionada a continuar carregando isso sozinha. Marina arregalou os olhos, assustada. Respirou fundo. Apertou mais as mãos, mas não disse nada. Marina, ele continuou, eu não estou aqui para te punir. Estou aqui porque você merece ser tratada com dignidade e porque você tem sido dedicada a esta casa, a mim, a tudo. E eu percebi que você está sofrendo. Ela apertou os olhos por um momento, como se segurasse uma lágrima. Senhor, eu não posso perder esse emprego. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu juro que não falto. Eu juro que não deixo nada para trás. Eu juro... Ei, Eduardo interrompeu com firmeza. Eu não estou falando em te demitir. Marina caiu em silêncio. Olhou para ele, surpresa. Eu só quero saber de você, ele disse, e te oferecer ajuda se você permitir. Ela balançou a cabeça rapidamente, negando. Eu agradeço, senhor, mas está tudo sob controle. Eu só estou cansada. Eu consigo. Eu sempre consigo. Eduardo viu claramente. Ela estava apavorada demais para dizer a verdade. E ele soube naquele instante que pressioná-la seria como empurrar alguém que já está na beirada. Então respirou fundo e suavizou o tom. Tudo bem, Marina, eu não vou te forçar a dizer nada. Mas saiba, ele inclinou o corpo, olhando-a nos olhos. Eu estou aqui, e você não precisa carregar o mundo sozinha. Marina desviou o olhar, mordendo o lábio inferior para segurar o choro. Obrigada, senhor, ela murmurou. Ele não insistiu, não empurrou mais, não exigiu confissões, apenas deixou que ela saísse, embora o coração dele implorasse para fazer mais. Quando Marina fechou a porta, Eduardo levou uma das mãos ao rosto e respirou fundo. A verdade estava prestes a transbordar, mas Marina ainda não estava pronta. Ele precisava encontrar outra forma, uma forma digna, uma forma delicada, uma forma humana. E a decisão transbordou dentro dele como um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Ele iria ajudá-la, querendo ela ou não, porque ela merecia, porque ninguém aguenta tanto sozinho. Naquela tarde, Eduardo fez a escolha que mudaria o destino dos três, dele, Marina e Dona Rosa. Ele voltaria àquela casa simples, mas dessa vez, não como alguém que espiava, e sim como alguém que estende a mão. E Marina ainda não fazia ideia do impacto que isso teria. Eduardo passou o dia inteiro com aquela sensação incômoda no peito. A conversa com Marina ficava se repetindo em sua mente como um eco constante. O tremor das mãos dela, o medo evidente, a forma como sua voz falhou ao dizer: eu não posso perder esse emprego. Era impossível seguir a rotina normalmente depois de ver aquilo. Ao final da tarde, quando Marina já havia deixado a mansão, Eduardo permaneceu sentado no escritório, encarando a própria mão fechada sobre a mesa. Sentia-se dividido.
Uma parte dele queria chamar Marina de volta, insistir, dizer a ela que podia confiar. A outra parte sabia que isso a deixaria em pânico, e foi essa segunda parte, a mais sensata, que venceu. Eduardo se levantou devagar, colocou o casaco e chamou. Leonardo! O segurança apareceu rápido, como sempre. Vamos, disse Eduardo. Leonardo não perguntou para onde. Apenas pegou as chaves. O carro seguia em silêncio pela estrada até o bairro Simples. As luzes iam ficando mais espaçadas conforme avançavam, e Eduardo observava tudo pela janela. Crianças brincando na calçada, senhoras voltando da padaria, casais sentados à porta conversando sobre o dia. E então, lá na frente, a casa pequena apareceu. A mesma casa humilde, a mesma porta simples, o mesmo jardim com cheiro de hortelã. Mas agora havia algo diferente. Eduardo não estava ali para observar. Estava ali para agir. O carro parou a poucos metros. Eduardo ficou parado por um tempo, a mão segurando a maçaneta, o coração em dúvida entre dever e respeito. "O senhor tem certeza?" Leonardo perguntou suavemente. Eduardo inspirou fundo. "Eu tenho." E saiu. Cada passo em direção à casa parecia carregado de significado. Não era apenas uma visita, era um pedido silencioso de perdão. Era uma tentativa de reparar uma injustiça que ele mesmo tinha cometido, mesmo sem intenção. Ele bateu a porta. Do lado de dentro, ouviu um arrastar lento de passos. Depois, a porta se abriu um pouco, revelando o rosto frágil de Dona Rosa. Ela arregalou os olhos ao reconhecê-lo. "O senhor é..." Ela titubeou. "O patrão da Marina?" Eduardo sorriu com delicadeza. "Sim, sou Eduardo Vilares. Com licença. Posso entrar?" Dona Rosa hesitou. Não por desconfiança, mas por vergonha. Ele percebeu de imediato. Ela olhou para a sala simples atrás dela, para o sofá antigo, para as paredes descascadas, para a televisão velha com antena. Eduardo sorriu mais uma vez, com respeito. "A senhora não precisa se preocupar com nada. Eu só queria conversar." A voz dele era tão calma que dissolveu qualquer resistência. Claro, pode entrar", disse Dona Rosa, abrindo a porta por completo. Eduardo entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. A casa exalava cheiro de café requentado e roupa limpa. Era simples, mas tinha uma alma que a mansão nunca teve. Dona Rosa sentou-se no sofá com cuidado. "A Marina não está... Ela foi até a farmácia", disse, meio sem graça. "Eu imaginei", respondeu Eduardo. "Mas, na verdade, eu vim para falar com a senhora." Ela o encarou surpresa. "Comigo?" "Sim." Eduardo se sentou numa cadeira velha, mas firme. Olhou para as fotos na parede. Marina criança, Dona Rosa jovem, um homem que deveria ser o pai, várias imagens em festas simples, abraços verdadeiros. E voltou o olhar para Dona Rosa. "Eu estive aqui ontem", ele disse com sinceridade afiada. O choque nos olhos da idosa foi imediato. "Ontem?" Eduardo assentiu. "Eu segui Marina depois do trabalho. Achei que ela estivesse escondendo algo sério, algo perigoso. Eu estava preocupado. Achei que ela poderia estar em risco. Achei muitas coisas, todas erradas." Ele baixou a cabeça envergonhado. Dona Rosa arregalou os olhos, atônita, mas não havia raiva neles, apenas tristeza. Eduardo continuou. "Vi ela cuidando da senhora, vi a força dessa menina, vi o cansaço que ela tenta esconder, vi o medo de decepcionar e vi o quanto ela ama a senhora." Dona Rosa levou a mão ao peito emocionada. Ela sempre foi assim, forte demais para a própria idade. Eduardo inclinou-se para a frente com atenção verdadeira. "Dona Rosa, por que Marina nunca pediu ajuda? Por que não contou nada?" Os olhos da idosa ficaram marejados.
Porque a Marina acredita que fraqueza não paga conta, sabe? Que admitir que tá difícil é pedir demais para a vida. E ela já perdeu gente demais para correr o risco de perder o emprego também. Eduardo sentiu uma fisgada profunda. Ela acha que se disser a verdade, eu vou demitir? Dona Rosa enxugou uma lágrima. Acho não. Eu tenho certeza. O silêncio que seguiu foi pesado. Eduardo apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou ali, parado, absorvendo cada palavra. Marina vivia com o medo constante de ser descartada, de perder tudo, de não conseguir sustentar a mãe, de não conseguir cuidar de quem mais amava. E ele desconfiou dela. Dona Rosa percebeu o peso que o cercava e completou. Não culpe ela, moço. Marina é dessas que aprendem a ser fortes cedo demais. E quem aprende isso, aprende também a não pedir nada para ninguém. Eduardo fechou os olhos, absorvendo a verdade dura e bonita daquela frase. A porta se abriu no mesmo instante. Marina entrou segurando uma sacola da farmácia. Quando viu Eduardo, parou no meio da sala. O coração dela quase saiu pela boca. Senhor Eduardo, ela gaguejou completamente atordoada. O que o senhor está fazendo aqui? Ela não conseguia nem terminar a frase direito. O desespero era evidente. Marina, disse Eduardo, levantando-se devagar. Calma, por favor. Mas Marina deu um passo atrás, o rosto queimando de vergonha. O que está acontecendo? Ela disse, a voz mais trêmula que nunca. Eu juro que eu não fiz nada de errado. Eu juro que eu sempre cumpro com meu trabalho. Marina, Eduardo interrompeu com firmeza, mas com gentileza. Você não está sendo acusada de nada. Ela parou, mas o alívio não chegou. Eduardo deu um passo à frente. Eu vim aqui porque precisava entender, e agora eu entendo. Marina abaixou a sacola da farmácia lentamente, como se estivesse prestes a despencar. Eu não queria que o senhor soubesse, ela disse, lutando contra lágrimas que teimavam em surgir. Isso aqui é assunto meu, é minha responsabilidade. Eu dou conta, eu sempre dou conta. Marina, Eduardo disse, agora com voz baixa. Ninguém dá conta de tudo sozinho. Aquela frase foi um golpe, simples, direto, certo. As lágrimas que Marina segurou por dias finalmente escorreram. Se eu perdesse esse emprego, ela soluçou. Não teria como cuidar da minha mãe. Eu não tenho mais ninguém, senhor. Eu não posso falhar. Eduardo sentiu a própria garganta fechar. Ele se aproximou, sem invadir o espaço dela, mas de modo que sua voz alcançasse o coração que estava desabando. Você não vai perder esse emprego, ele afirmou. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Marina fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu segui você, Eduardo confessou, com honestidade cortante. Achei que estava me protegendo, achei que estava protegendo minha casa, mas quem precisava de proteção era você. Marina levou as mãos ao rosto, chorando com vergonha, mas também com alívio. Dona Rosa observava a cena, emocionada. Eduardo respirou fundo. Marina, eu não vim tirar nada de você. Eu vim te dar condições de respirar, só isso. Ela o encarou, surpresa. Eduardo continuou. A partir de hoje, você terá horários flexíveis. Transporte será garantido para você. E Dona Rosa terá acompanhamento médico, custeado por mim. Não como esmola, não como favor, mas como responsabilidade. Porque quem trabalha comigo não trabalha sozinho. Marina desabou em lágrimas novamente. Eu não sei como agradecer. Eduardo deu um pequeno sorriso. Você não precisa. Basta aceitar ajuda. Marina levou a mão ao peito, sentindo algo novo. Alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. E Eduardo soube, naquele instante, que nunca mais permitiria que ela estivesse.
A conversa seguiu por minutos longos, sinceros, emocionados. Dona Rosa tentou agradecer várias vezes, e Eduardo fez questão de deixar claro que não estava ali para ser herói. Não era caridade, era humanidade. Quando finalmente saiu da casa, Marina veio acompanhá-lo até o portão. A noite já tinha tomado conta da rua, e a luz amarela do poste iluminava ambos. Ela respirou fundo. Senhor Eduardo, obrigada. Ele a encarou com suavidade. Marina, disse, só prometa uma coisa. Ela ergueu os olhos. Prometa que nunca mais vai carregar tudo sozinha. Marina hesitou, mas depois assentiu com um sorriso tímido. Eu prometo. Eduardo devolveu o sorriso, e naquele instante ele soube. A vida dos dois havia mudado, e para melhor. A noite estava silenciosa quando Eduardo voltou para o carro. O ar da rua parecia diferente, menos pesado, menos distante. Era como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado um lugar para repousar. Leonardo abriu a porta do veículo, mas Eduardo ficou parado por alguns instantes, olhando a casinha simples atrás de si. As luzes internas começavam a se apagar devagar, como quem se despedia de mais um dia difícil. "Tá tudo bem, senhor?" perguntou o segurança, observando o rosto do patrão. Eduardo assentiu lentamente. Pela primeira vez, acho que sim. Ele entrou no carro e a porta fechou com um clique suave que soou mais leve do que qualquer fechamento anterior. Enquanto o veículo se afastava da pequena rua, Eduardo olhava pela janela as sombras das árvores, as fachadas humildes, os postes amarelados, iluminando calçadas vazias. Tudo parecia tão humano, tão real, tão diferente do mundo que ele conhecia atrás dos muros da mansão. Ao chegar em casa, o silêncio era quase absoluto. A mansão parecia maior do que nunca e, ao mesmo tempo, mais vazia. Eduardo passou pelo hall e subiu a escada lentamente, como se cada degrau fosse uma lembrança do quanto ele havia vivido cercado de distância. Entrou no próprio quarto, tirou o casaco, sentou-se na beirada da cama e ficou ali, imóvel. A imagem de Marina chorando, finalmente permitindo ajuda, voltava à mente como um convite à reflexão. Ele pensou na forma como sempre havia enxergado o próprio papel no mundo. O empresário, o chefe, o homem responsável por um império, o patrão rigoroso, o homem que não podia confiar em ninguém, e percebeu o quanto aquilo o aprisionou por anos. Marina, sem perceber, havia aberto uma porta que ele não sabia que ainda existia, uma porta de humanidade. Na manhã seguinte, Eduardo desceu cedo para a cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Ele encontrou a governanta preparando a mesa e sorriu. "Marina chegou?" perguntou com calma. "Ainda não, senhor, mas deve estar vindo", respondeu ela. Ele assentiu, mas dessa vez não esperou no escritório. Preferiu aguardar na varanda dos fundos, onde a luz do sol entrava devagar, iluminando o jardim impecável. Cerca de 20 minutos depois, ele escutou passos apressados entrando pela porta lateral. Marina. Eduardo se levantou. A jovem parou imediatamente ao vê-lo. "Bom dia, Marina", disse ele. Ela baixou a cabeça, tímida, ainda adaptando o corpo ao peso menor daquela nova fase. "Bom dia, senhor Eduardo." Ele caminhou até a mesa. "Eu queria conversar com você um minuto antes de começarmos o dia." Marina engoliu seco, mas concordou com um aceno silencioso. Sentaram-se os dois. "Eu estive pensando muito", começou ele. "Sobre ontem, sobre você, sobre tudo." Marina manteve as mãos entrelaçadas, os dedos inquietos. Eduardo continuou, com suavidade. "Você sempre fez muito mais do que seu trabalho exige. Sempre colocou sua dor de lado para cumprir seu dever. Sempre se manteve forte mesmo quando estava desmoronando por dentro." Ela desviou o olhar, emocionada.
Mas a partir de hoje, isso acaba. Você não precisa mais se esconder atrás de força alguma. Eu não quero uma funcionária incansável. Eu quero um ser humano respeitado. Marina fechou os olhos, respirando fundo. Eu vou tentar, ela murmurou. E eu vou ajudar, respondeu Eduardo no mesmo instante. Porque isso não é bondade, é justiça. Marina ergueu o rosto, surpresa pela firmeza do patrão. Ele concluiu. Ontem eu aprendi mais sobre dignidade do que em toda a minha vida. A rotina continuou. Mas algo nos corredores, no ar, nas conversas rápidas entre tarefas havia mudado. Marina parecia mais leve. Andava com passos menos urgentes, menos encolhidos. A cada dia, permitia-se respirar um pouco mais. Dona Rosa, acompanhada por um médico recomendado por Eduardo, iniciou os primeiros cuidados. E quando Marina trazia notícias das consultas, seus olhos brilhavam com uma esperança que fazia anos que ela não sentia. Eduardo observava tudo de longe, não como um salvador, mas como alguém que finalmente entendeu que cuidar também era parte do papel de quem tinha muito. Algumas semanas se passaram. Certo dia, ao final da tarde, Eduardo pegou o carro sozinho. Dirigiu até uma pequena praça tranquila, com bancos de madeira e árvores antigas que ofereciam sombra. Era ali que ele costumava passar com a esposa, muitos anos atrás. Sentou-se no banco, observando as crianças brincando, os casais caminhando, os idosos no tabuleiro de dominó. E refletiu sobre como ele sempre acreditou que as pessoas se aproximavam dele por interesse, sobre como nunca baixou a guarda desde a morte da esposa, sobre como viveu anos desconfiando, vigiando, calculando. E sobre como, ironicamente, quem abriu brecha naquela muralha não foi alguém poderoso, ou influente, ou próximo. Foi a funcionária mais silenciosa da casa, a mulher que caminhava com cuidado para não incomodar, a filha que escondia a dor para proteger a mãe, a pessoa que jamais pediu nada e que por isso mesmo merecia tudo. Eduardo fechou os olhos e deixou o vento tocar seu rosto. Uma sensação de paz o invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. Certo dia, Marina apareceu cedo para trabalhar e encontrou o patrão na cozinha. Eduardo sorriu. Marina, tenho uma novidade. Ela arregalou os olhos, receosa. Algum problema? Nenhum, ele disse rindo. Muito pelo contrário. Ela esperou, tensa. Preparei algo especial para sua mãe. A reforma da casa dela vai começar na segunda-feira. Marina levou a mão à boca. A reforma? Eduardo assentiu. A casa é boa, tem base firme, só precisa de dignidade. E isso, Marina, você já deu ao mundo inteiro. Está na hora de receber um pouco de volta. Marina chorou. Desta vez, sem vergonha alguma. Sem esconder, sem medo. Ela abraçou Eduardo com gratidão sincera, o primeiro gesto de proximidade entre os dois desde que essa história começou. Eduardo retribuiu o abraço tocado. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ver a gente, por não virar o rosto, por não tratar a gente como peso. Eduardo respirou fundo, sentindo a emoção crescer. Marina, respondeu ele, vocês nunca foram peso, foram luz. A reforma começou dias depois. A casa ficou mais arejada, segura, iluminada. Dona Rosa ganhou corrimão, piso novo, ventilação adequada, até um quintal organizado para plantar as ervas que ela tanto amava. Nada grandioso, nada fora da realidade, apenas dignidade. No dia em que tudo ficou pronto, Marina entrou na casa renovada com os olhos marejados. Mãe, olha isso! Dona Rosa tocava as paredes como quem toca o passado curado. Eduardo observava a porta, discreto. E foi Dona Rosa quem disse a frase que marcaria a vida dos três. Minha filha, quando a gente encontra alguém que ajuda sem humilhar, esse alguém vale ouro. Marina olhou para Eduardo. Eduardo olhou de volta.
E ali, naquele silêncio, havia mais verdade do que em qualquer palavra. Naquela noite, já em casa, Eduardo escreveu algo num papel. Guardou na gaveta da mesa, respirou fundo e sorriu. A vida havia mudado. Não por causa do dinheiro, não por causa da ação, mas por causa da compreensão. Ele nunca mais veria o mundo da mesma forma e, acima de tudo, nunca mais veria Marina como apenas uma funcionária. Ele a veria como aquilo que ela sempre foi. Uma mulher forte, um coração gigante, uma alma que, mesmo ferida, continuava cuidando de todos ao redor. Uma lembrança viva de que os humildes carregam o tipo mais raro de grandeza. E foi assim que um patrão, por medo, desconfiou de quem mais merecia confiança. Uma mulher carregou o peso do mundo sem nunca pedir ajuda. E uma mãe que guardou no peito a dignidade de quem aprendeu a sobreviver sem reclamar. No fim, cada um deles aprendeu algo que a vida tenta ensinar, mas poucos realmente escutam. A força não está em carregar tudo sozinho. A grandeza não está no dinheiro que se tem. A verdade de alguém nunca mora nas aparências. Eduardo descobriu que os maiores tesouros não estão guardados em cofres, mas nas pessoas que caminham ao nosso lado todos os dias, silenciosamente. Marina aprendeu que aceitar ajuda não diminui ninguém. Na verdade, é ali que a vida começa a florescer de novo. E Dona Rosa, ela apenas confirmou o que sempre acreditou: quem ajuda sem humilhar, planta algo que nem o tempo consegue apagar. Porque no fim, a lição que fica é simples e poderosa. Quando o coração se abre, a vida muda. Mas quando a dignidade é respeitada, todo mundo cresce. E agora eu quero saber de você. Se fosse você no lugar do Eduardo, também teria desconfiado e seguido sua empregada? E se fosse você no lugar da Marina, contaria a verdade logo no início ou esconderia tudo para não correr o risco de perder o emprego? Quero muito saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Sua opinião faz toda a diferença. Aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Até a próxima história.